Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do transdutor da mecânica avançada e nessa aula eu vou dar continuidade nos ensinamentos sobre o TVA, o transdutor de vácuo na admissão. Segue a vinheta. Bom, na aula 1 nós entendemos passo a passo de como funciona o transdutor, tá? E aí nós chegamos no ponto onde eu mostrei para vocês onde era a compressão e onde que era o fechamento da válvula de escape na forma de onda. Então agora nós vamos dar continuidade na sequência da forma de onda para você entender o que é cada ponto. Para isso eu vou usar o meu newtecnoscópio. E para eu chegar nessa forma de onda, eu vou pesquisar na nuvem com o meu nome e lá na nuvem eu vou puxar a forma de onda que eu quero enxergar. Para você também que tem um newtecnoscópio aí na sua oficina, você conseguir enxergar essa onda também e fazer os seus ensaios e fazer as suas capturas. Mas vamos lá. Gente, ó, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Aqui está o meu newtecnoscópio, vamos ver se ele está funcionando. Opa, está funcionando. Eu vou vir aqui no carrinho, eu vou vir aqui na nuvem, vou vir aqui no filtro e vou colocar aqui o meu nome, Antônio Celso. Eu vou apertar a lupinha, usuário Antônio Celso, tipo, você vai vir aqui em automotivos carros, marca Chevrolet, modelo vai ser esse Onix hatch aqui, o ano 2018, você vai vir em sensores. Você vai vir aqui, ó, transdutor de vácuo mais sincronismo. Clica aqui. No caso aqui o meu já está baixado, né? Mas eu vou baixar de novo. Ah lá, gente, ó, é esse aqui que aparece, ó, essas informações aqui, tá? Então vamos fechar aqui. E é aqui que eu queria chegar. Bom, aqui nós estamos analisando o que? Nós estamos analisando aqui a forma de onda do TVA. Mas nesse tempo que ele está aqui, a gente não vai conseguir enxergar nada. Então vamos colocar aqui para 25 milissegundos. Pronto, aqui a gente consegue enxergar muita coisa. Lembrando que todo o sinal que é gravado pelo newtecnoscópio, que você sobe na nuvem, você não está subindo só uma foto, você está subindo um buffer inteiro. Então isso que é interessante. Aí você pode vir aqui na linha do tempo, ó, e mexer com ele. Ó. Isso aqui foi tudo que eu gravei durante... isso aqui deve ter dado no máximo aqui 10 segundos. Foi muito rápido. Só que como o motor está funcionando em marcha lenta, a gente consegue capturar tudo isso de informação. 10 segundos nem isso, da buffer de 1.6 foi bem menos, deve ter sido uns 5 segundos. E olha o quanto de ciclo que eu consegui enxergar aqui. Então é através desses ciclos que eu vou fazer, que a gente vai dar sequência nos nossos ensinamentos. A sequência é lá do outro. Ah, lembrando o seguinte, gente, ó, eu tenho aqui também o manual, que é esse manual aqui, ó, tá? O manual do newtecnoscópio. Para você ter esse manual aí na sua oficina, para você dar sequência no seu trabalho e entender como é que funciona, o que você faz? Aqui no link na descrição do vídeo vai ter, um link. Clica nesse link, tá? Que daí aí vai abrir um formulário, né, uma landing page, aonde você vai preencher alguns dados para a gente poder estar te mandando algumas informações no futuro. Preenche essas informações. Preencheu, você vai receber um e-mail. Aí você vai lá, abre o seu e-mail, confirma que é você mesmo, que daí confirmando, aí a gente já manda um outro e-mail com esse manual. Então esse manual ele é muito interessante e muito importante, porque é com ele que a gente vai fazer, baseado nele que nós estamos fazendo os nossos estudos. Isso aqui é bem interessante, tá? Mas vamos voltar lá para o new, depois eu volto aqui para o manual, mas ele vai ser imprescindível para o nosso ensinamento. Vamos aqui pegar o new de novo. Tá, bom, eu tenho aqui a minha centelha no primeiro cilindro, tá?
Então eu consigo enxergar o que? Eu consigo enxergar que esse ponto aqui, né, aproximadamente nesse ponto aqui, como a gente já viu na aula 1, se você não assistiu a aula 1, gente, por favor, volte e assista a aula 1 para você dar sequência na aula 2, senão você pode ficar meio perdido, porque é uma sequência, né, e é muito interessante. E assim, você vai ver que no final você vai acabar fazendo um treinamento aí de transdutor de vácuo aí que vai ajudar você muito aí no seu dia a dia daqui para frente. Mas enfim, aqui eu tenho a ignição, tá? E essa ignição aqui ela está no primeiro cilindro. Lá na aula 1 nós aprendemos que se aqui saiu a ignição, significa que essa forma de onda que a gente está enxergando aqui não é a forma de onda do cilindro que está explodindo, mas a forma de onda do cilindro gêmeo. E quem é o cilindro gêmeo do primeiro cilindro? É o quarto cilindro. Nós estamos falando de um motor 4 cilindros. Esse carro aqui é um Onix 1.0 2018, como a gente viu lá no filtrozinho, tá? Então, nós estamos enxergando aqui a onda do quarto cilindro. Gente, baseado nos ensinamentos da primeira aula, nós enxergamos que esse ponto aqui, e esse ponto aqui e esse ponto aqui é o que? São os pontos de fechamento da válvula de escapamento, tá? Então aqui eu tenho a minha onda do quarto cilindro. Aí para você entender quais são as ondas, você pode fazer simplesmente a ordem de ignição. Se esse aqui é o 4, como que você vai fazer a conta? 1, 3, 4, então o próximo aqui vai ser o 2, depois o 1 e depois o 3, tá? Então é bem tranquilo esse entendimento. E no primeiro vídeo eu também falei sobre esse assunto. Para ajudar aqui no nosso compreendimento, eu vou puxar aqui, gente, o gabaritop. Deixa eu achar ele, onde é que ele está aqui? Tá aqui. Olha lá, consegui puxar o gabaritop. E eu vou pegar o motor aqui para a gente entender, gente. Ó, então, vamos lá. Eu tenho aqui o ciclo do motor, né? Uma volta inteira do motor, que são 2 voltas do virabrequim. Lá na outra aula, nós enxergamos aqui o que? O fechamento da válvula de escape. Então, ó, a hora que eu chegar aqui no ponto de 720 graus, quer dizer, 700 já indo para o zero, né? Um pouquinho aqui, ó, 708, zero, na verdade 720. A hora que a gente chega aqui nesse 720, ó, a gente vai conseguir enxergar o que? O fechamento dessa válvula de escapamento. Só que como a válvula de admissão também está aberta, o que vai acontecer? Nós vamos enxergar pelo transdutor de vácuo que essa válvula aqui fechou, porque a válvula de admissão está aberta. Então o transdutor de vácuo ele sempre vai enxergar o que? A válvula de admissão. Então no caso aqui, essa válvula aqui, ela está quase que abrindo, né? Ela estava fechada, ela começou a abrir. E então a gente vai conseguir enxergar ela e as outras válvulas que estarão começando a abrir também. E é isso que a gente vai ver agora. Voltando lá para o zero, ó, então aqui eu tenho o ponto zero e aqui eu tenho o ponto zero. Então aqui é a mesma situação. Continuando o meu entendimento, eu vou continuando a girar o motor. Quando eu continuo a girar o motor, o que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar que a válvula desse cilindro aqui, ó, que é o terceiro cilindro, ó, que eu tenho o cilindro 1, 2, 3. A válvula desse cilindro aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai fechar. Olha lá, ó. Ela vai fechar e essa aqui, ela já tinha começado a abrir quando a válvula de escapamento estava fechando o quarto cilindro. Então, o que vai acontecer? Essa outra formato de onda, esse outro pico aqui, vai ser o fechamento da válvula do cilindro anterior, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou ter aqui? O fechamento da minha válvula do cilindro 3. Olha lá, ó. Pode ver que ele vai fechar, olha lá, ó. Fechou, tá? Então,
eu estou enxergando essa forma de onda, né? A maior parte dos eventos que estão acontecendo aqui são do quarto cilindro, mas nesse momento aqui, tá? Nesse momento, nós estamos enxergando quem? Nós estamos enxergando o fechamento da válvula de admissão do cilindro anterior, tá? Então é esse cilindro aqui. Por quê? Porque ele vai começar a explodir, ok? Eu falei uma outra coisa, um detalhe, gente, é esse pico, esse pico, esse pico e esse pico, tá? Cada um dos seus respectivos cilindros. Eu disse a vocês na outra aula também que esse pico aqui, ele, em momento algum, ele pode ser maior que o pico do escape. Você pode ver aqui esse aqui é maior, aqui esse aqui é maior, aqui esse aqui é maior, né? Então ele sempre está menor. Só que nesse caso aqui ele está um pouco maior. Ah, mas por que isso está acontecendo, Celso? É um problema? Sim, é um problema. Esse carro ele está com algum problema de assentamento de válvula, tá? E esse problema de assentamento, que pode ser de algum dos outros cilindros, tá? Porque entenda o seguinte, ó. Quando eu tenho aqui um pico maior do que o desejado, significa que por alguma dessas válvulas de admissão tá passando um pouquinho de pressão positiva, e essa pressão positiva está fazendo com que esse pico suba um pouquinho, tá? E a gente consegue enxergar que ele acontece em todos os eventos. Deixa eu minimizar aqui para a gente enxergar. Ó, pode ver que em todos os eventos ele está diferente. Ó, tá maior nessa volta. Ó, tá maior, tá? Então não é uma coisa que aconteceu em um formato de onda só. Existe uma regularidade. E quando existe regularidade, significa que a gente tem realmente algum problema. Aí você vai falar assim para mim: então quer dizer que eu tenho que desmontar esse cabeçote? Esse carro está funcionando normal, está com menos de 60 mil quilômetros. Existe um pequeno problema? Sim, existe um pequeno problema, mas eu preciso desmontar? Se o carro estiver funcionando perfeitamente, você não precisa remover o cabeçote e fazer esse tipo de trabalho. Agora, se o cliente estiver reclamando que o carro tá falhando, como se fosse uma falha de vela ou uma falha de bico sujo, e você já fez toda a revisão e você enxergou isso aqui, aí você pode remover o cabeçote que você tem algum grande problema, tá? Lembrando que a parte de regulagem de válvula também interfere, mas nesse caso aqui o que interfere mais é realmente a parte mecânica do motor. Deixa eu puxar o gabarito top aqui de novo. Então, gente, olha que interessante, né? Nós conseguimos enxergar que aqui nós temos já um pequeno problema. Agora eu vou lá no meu manual para você entender ele. Aqui, ó. Primeira forma de onda. Primeiro cilindro está em explosão e o quarto cilindro está em descarga. Ok. Então são os eventos aqui que nós estávamos comentando. Então o evento começa aqui, no caso a gente começou a entender aqui a partir do 2, que é onde eu falei para você que é o PMS, tá? Então esse 2 aqui, ó, o PMS, primeiro cilindro e cruzamento de válvulas, o contrabalanço. Depois o fechamento da válvula de escape do quarto cilindro, que é o evento número 3, e o 4, o fechamento da válvula de admissão do terceiro cilindro, tá? Então, como a gente enxergou também no gabaritop, cadê o gabaritop? No momento em que eu terminei o fechamento aqui da válvula de escapamento, o que aconteceu? A minha válvula de admissão do quarto cilindro se abriu e a válvula do terceiro cilindro se fechou, tá? Então, esse evento aqui é o fechamento. Olha lá. Então, é o fechamento. E o próximo evento, gente, olha lá, ó, maior ponto de vácuo no quarto cilindro. O que é? Que é essa parte aqui que ele está descendo, tá, gente? Então a gente fala mais ou menos que é aqui no ponto 5. Mas como assim o maior ponto de vácuo, Celso? Entenda assim, gente, ó.
nós estamos falando agora dessa parte aqui, ó, dessa parte de âmbito. Essa parte aqui ela é muitíssimo importante, tá? Então elas sempre, as quatro têm que estar bem perto, bem próximas, tá? Então esse ponto de vácuo aqui, ó, ele tem que ser muito próximo dos outros. Se ele tiver diferente, pode ser, se ele tiver diferente, é que tem alguma válvula de admissão, alguma válvula que não está vedando, que está interferindo nesse ponto de vácuo. Então, isso aqui é muito importante a gente enxergar. Se você vê que isso aqui está muito para baixo ou muito para cima, aí sim você tem um grande problema. Normalmente ele fica mais para cima, né, quando tem interferência de pressão. Aí você tem um problema e realmente esse cabeçote ele tem que ser removido. Mas vamos entender o que é esse ponto de vácuo. Ó, entenda o seguinte, ó, a válvula de admissão começou a abrir, abriu, e o cilindro ele começa a descer, tá? Então nesse momento que ele está começando a descer, ó, mais ou menos nesse ponto, antes dele chegar no ponto morto inferior, tá? Alguns graus antes dele chegar no ponto morto inferior, é o momento de maior vácuo. Por quê? Porque ele está com maior velocidade de descida. E aí é onde cria essa deformação, tá? Aí quando acaba o momento de vácuo, aí ele já começa um novo evento, ele já começa a trabalhar de novo, certo? E terminou o vácuo, aí ele já vai iniciar aqui o que? Ele já vai iniciar um novo ciclo. E esse novo ciclo, vamos lá no manual de novo. Esse novo ciclo, ele vai se iniciar aqui, ó, segunda forma de onda. Início da abertura da válvula de admissão do segundo cilindro. Então, vamos lá. Então, esse ponto aqui, ó, tá? É o início da abertura da válvula de quem? No caso aqui, ó, na válvula de admissão do segundo cilindro. Então, aqui eu tenho o vácuo e aqui antes do meu PMS eu vou ter a abertura da minha válvula de admissão do segundo cilindro. Vamos ver se é isso mesmo? Vamos lá. Então, maior ponto de vácuo. Olha lá, maior ponto de vácuo. PMS. Olha lá, maior ponto de vácuo PMS não. PMI, né? Ponto morto inferior ou ponto máximo inferior. Deu ponto máximo inferior. Começou o quê? Começou a abertura da válvula de admissão de quem? Do segundo cilindro. Então esse evento aqui é o que? É o início da abertura da válvula de admissão do segundo cilindro. E você vai entender, você vai enxergar o que? Que essa válvula que começou a abrir aqui, ela vai fechar aqui, ó. Olha que interessante. Então ela abriu aqui e ela vai fechar aqui. Então olha quanto tempo que ela fica aberta. Ela fica bastante tempo, né? Então isso também é bem interessante da gente ver, é bem interessante da gente enxergar, tá? Deixa eu mostrar uma novidade para vocês que acabou de chegar. Olha aqui, ó, a nova case ou a capa protetora do New Tecnoscope, gente. Olha que legal. Então nós fizemos aí uma capa para ele, tá? Aonde você vai conseguir pendurar ele lá no carro. Olha lá, ó. E aqui atrás ele tem um suporte para você pendurar os fios aqui, né? Os próprios fios do New Tecnoscope. Então ficou bem legal, ficou bem interessante. Então, né, você que tem o seu New Tecnoscope de 3, 4 canais, também dá para colocar no de 2, porque a parte metálica aqui, a parte da caixinha é o mesmo formato, né? Só que do 3 de 4 ele é um pouco maior, então você também vai caber. E tá num preço super especial, gente, tá por apenas R$100, então tá bem barato. Então quem tem o seu New de 3 e 4 canais, já aproveita para comprar a nova capinha que vai proteger o seu New, e você vai poder pendurar ele lá no capô do veículo lá para você poder fazer os seus testes, beleza? Bom, gente, nessa aula o que eu queria falar para vocês era isso, tá? Eu peço para vocês não se esquecerem de se inscrever no canal, não esquece de dar o like.
Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E na próxima aula sobre transdutor, a gente vai abordar mais alguns assuntos interessantes do TVA, antes da gente passar para o TVE e para o transdutor de vácuo no cárter. Beleza, gente? Até a próxima!